Boa noite a todos. Votos sinceros de saúde e paz. Trago um abraço fraterno do Grupo Espírita Francisco de Assis, a todos que fazem, a todos que frequentam esta casa. E de alguma forma eu que agradeço a oportunidade de passarmos o dia de um feriado no meio de semana, mas relembrando aos trabalhadores do Departamento de Infância e Juventude a responsabilidade que assumiram perante a consciência, ao próprio Cristo, no auxílio a essa transformação. Na doutrina espírita é comum nós escutarmos sobre o período da transição planetária. Há alguns anos é tema que vem à tona e de alguma sorte escutamos aqueles médiuns mais tarimbados, bem como a literatura espírita falando deste processo da transição. É interessante que vamos perceber que a nossa conduta não poucas vezes é aquela de nos tornarmos espectadores na busca de observar aqueles espíritos que servem como os norteadores da doutrina espírita se apresentarem na Terra na nova reencarnação. Surge um jovem que se destaca dos demais e logo tem aqueles que apontam o dedo e logo falam: é Manuel, é André Luiz. Já sabemos que Joana de Andes em breve vai reencarnar e nós ficamos naquela expectativa de assistirmos estes espíritos que irão auxiliar o processo da transição planetária. Precisamos aguçar um pouco as nossas vistas, bem como tomarmos para nós a responsabilidade de compreendermos que a transição planetária ela irá acontecer num contexto moral de toda a sociedade e ela irá surgir dentro da estrutura dos nossos lares. Estudiosos do campo da sociologia falam frequentemente que a célula máter da sociedade é a família. Existe uma doença que as pessoas têm receio às vezes até de falar o nome, que é o câncer. O câncer, que nada mais é, em termos científicos, de uma célula que se diferencia das demais. E quando não identificada, diagnosticada em tempo hábil, ela passa pelo seu processo natural de multiplicação celular, seja uma mitose ou uma meiose. E a partir do momento em que ela não sofre o diagnóstico e o combate necessário, ela se multiplica a tal ponto que leva o organismo à decrepitude e à falência, ao fenômeno biológico e, obviamente, natural da morte. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, e percebemos que ela está repleta de situações conflitantes, como a violência, como a falta de respeito, a desconsideração, a agressividade que campeia, a impaciência e tantos outros fatores que nos chamam a atenção. Frequentemente nós falamos que isto é resultado deste momento da transição, mas esquecemos que, bem como um câncer que parte de uma única célula e se multiplica no processo da mitose, a sociedade, segundo os estudiosos, que tem na família a sua célula máter e ela assim se encontra doente, a sociedade, é porque esta célula, que produz os indivíduos que formam a sociedade, também trazem os seus conflitos nos mais diversos matizes. Se a sociedade, então, compreender que é necessário investir na base, na célula formadora deste contexto que nos cerca, adentraremos de alguma forma, quase que imediatamente, nesta proposta que todos nós esperamos, transferindo a nossa responsabilidade para os espíritos, que é o momento da regeneração. Portanto, se a sociedade hoje encontra-se tão difícil de se viver, é porque dentro da família campeia os valores que estes filhos, como células novas, vão vencer, obviamente, os muros que nos cercam os lares, abrirão novos lares e levarão adiante os valores que receberam dentro da sua instituição chamada família. Portanto, é necessário que nós espíritas compreendamos, principalmente os pais que estão à frente ou os tutores, a responsabilidade que têm junto a este momento de grande transformação que passa o planeta.
Portanto, para fazermos uma análise à luz do Evangelho, deste processo pelo qual passa as famílias, precisamos de um ponto de partida. E Joana de Ângeles nos presenteia de maneira muito peculiar quando ela diz que a família se inicia numa fase muito prazerosa para todos nós, que é chamada a fase de namoro. E a partir daí, nós iremos passear, porque qualquer ponto que viéssemos a escolher seria um ponto de partida interessante, porque a vida por si só ela é cíclica, ela se repete, exatamente das nossas vivências, na realidade da dinâmica dos filhos, dos netos e assim sucessivamente. E Joana então nos chama a atenção para que esta família se inicie nesta fase extraordinária chamada namoro. E carinhosamente pediria a atenção de todos, porque mesmo que muitos já tenham passado desta fase, não esqueçamos que toda lição aprendida pelo Espírito será útil, porque aqui retornaremos pelo processo da reencarnação. E quando não, chegaremos à condição de sermos multiplicadores desta análise que a doutrina nos proporciona, esclarecendo aqueles que nos procuram, como jovens ou adultos jovens que estão em busca da formação deste instituto sagrado chamado família. Ali Joana nos diz que a fase do namoro é esta fase de conhecimento e começa a traçar os planos da futura família. E neste instante, eu abro um parêntese para nós observarmos o que é esta fase nos dias contemporâneos. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento de total liberdade ou talvez libertinagem, onde muitas pessoas acabam se comprometendo com outras pessoas e não aquela no qual deveria, pela condição das facilidades e das diversas experimentações que nós nos permitimos na área, por exemplo, da vivência sexual. Então vamos encontrar aqui e ali pessoas que nestes momentos, onde o apaixonamento toma conta, às vezes se comprometem, trazendo agora à terra espíritos que talvez não estivessem na hora exata em relação àquele fenômeno, para com a pessoa e aquela outra que encontrou. Assim, às vezes surgem famílias no susto, o que não pouco frequente irá gerar algumas complicações amanhã. A fase do namoro deve ser a fase onde a pessoa deve ser o mais sincera possível, tirar as máscaras que frequentemente nós afivelamos, porque se formos lembrar daqueles períodos vividos por todos nós, iremos nos aperceber que é interessante, porque quando olhamos a vida animal, não poucas vezes ficaremos a observar o macho, por sua vez, tentando cercar a fêmea, mostrando os dotes para que possa convencê-la ou conquistá-la. Quando transitamos agora na fase hominal, não é diferente esta realidade que nós vivemos, porque estamos muito presos à superficialidade e naqueles instantes em que iremos encontrar aquela pessoa que por enquanto é alvo das nossas atenções, o homem por sua vez bota uma blusa que deixe de maneira mais explícita os músculos que fazem parte da parte do peitoral, ajeita o cabelo, preocupa-se em apresentar-se da melhor forma e de maneira mais gentil àquela, repetindo o movimento da própria animalidade que nos acompanha no instinto. As mulheres, por sua vez, de maneira peculiar e especial, elas trazem a característica, inclusive, de quase se transformarem, porque é batom, é rímel, é blush, e agora, inclusive, os preenchimentos aqui e acolá, para que possa jogar o seu charme sobre aquele, no intuito de atingir o seu objetivo. E assim acontece. Lá chegando, há a condição da convivência, e neste processo da convivência, frequentemente nós colocamos aquilo que há de melhor para lá na frente, durante o convívio. Este cuidado e este zelo vir aos poucos, sofrendo as suas falhas aqui e acolá. Daí podemos dizer que é muito importante nesta primeira fase sermos o mais sincero possível. Quando eu converso com os jovens da nossa casa e tenho a oportunidade, digo a eles, faça o seguinte, um bom exercício para a confecção desta estrutura que amanhã você deseja. Marque com a sua respectiva
ou com o seu respectivo, ir ao cinema e marque 3 horas da tarde. A você, rapaz, diz a ela, 3 horas eu estou passando aí para pegar você para irmos ao shopping, irmos ao cinema, fazermos um lanche e depois voltarmos. Obviamente ela por sua vez ficará satisfeita, porque aquele momento do enamorar-se é extraordinário, com a liberação dos hormônios, aquela sensação de que está chegando a hora. E aí eu digo a eles, aprontem de primeira, marquem às 3, às 15 e chegue às 13, a 1 hora da tarde, de surpresa. E entre, obviamente, de maneira gentil, mas vá em direção a ela assim que você puder, porque ali você provavelmente vai deparar-se com a mulher real, que não é aquela que vive com você frequentemente nestes lugares coletivos. Porque 13 horas é a hora frequente que o almoço acabou de terminar na família. Então ela ali vai estar provavelmente extremamente relaxada, sem blush, sem rímel, descabelada, talvez com a mão cheirando a detergente porque estava ajudando a lavar os pratos. E aí você vai dizer, vai tomar um susto, porque bem-vindo, essa é a mulher realmente que estará com você. Mas Alisson, eu disse, façam, não percam a chance jamais. E de imediato diga que precisa ir no banheiro. Mas por quê? Eu disse, porque frequentemente você vai encontrar algumas peças aqui, outras acolá. E aí você vai dizer, meu Deus, eu não terei surpresa lá adiante. E eu digo às meninas, façam a mesma coisa, marquem e corram, porque vocês vão ficar impressionadas. Vão encontrar um rapaz despenteado, sem camisa, ou talvez com uma meia no corredor, a outra meia na porta do quarto, com a toalha em cima da cama, e assim sucessivamente. Essa é a nossa realidade. E observem os hábitos, as crenças, porque afinal de contas são exatamente estes componentes que amanhã irão pesar. Se porventura não der certo, não precisa criar uma inimizade, porque é um processo que deve se caminhar naturalmente, porque passamos uma fase, neste período em específico, de que as pessoas têm um medo extremo da solidão e optam, não poucas vezes, mesmo diante dos grandes desafios que aquela pessoa lhe coloca, já apontando que não haverá uma certa harmonia, com medo de viver o processo da solidão, simplesmente a pessoa aceita as imposições do outro, preparando-se para uma vida de extrema infelicidade. Infelizmente nós vivemos essa realidade, onde as pessoas não têm coragem de romper, porque não sabem como será o seu amanhã, tornando o outro e a si próprio extremamente infeliz. E aí nós dizemos, coragem, termina esta relação, permita que o outro caminhe e cresça, bem como a própria pessoa. Não podemos ficar neste processo preso a determinados medos que irão minar e lá na frente gerar sofrimento para ambas estruturas familiares anexas, que são os pais, os irmãos, quando naquele período, porque tem pessoas que pensam que o casamento é medicação. Porque nós falamos e escutamos de jovens e adultos jovens que muitas vezes nos solicitam uma conversa e diante do que apresentam os casais, nós chamamos à parte e sempre perguntamos, na fase de namoro, ele ou ela agia dessa forma? Agia, Alisson. Se por que você está achando ruim então, agora que você casou? Porque eu pensei que depois que casasse, mudava. Daí casamento não é medicação, não está na prateleira de você chegar lá e dizer assim, olha, por favor, me dê um casamento com uma morena alta, de cabelos escorridos, inteligente, ou então se esse galego aqui de olhos verdes. Não funciona. Se fosse medicação, encontrava-se nas prateleiras de farmácia. E verdadeiramente esta ideia que depois do casamento muda é real, para pior, mas muda. Mas Alisson, que visão negativa. Não, é porque é natural acontecer,
Porque depois que nós atingimos o objetivo e vamos viver a vida a dois sob o mesmo teto, aquela condição que tínhamos de nos mostrarmos ao outro de uma melhor maneira vai simplesmente ruindo e nos apresentamos tal qual realmente o somos. Passada esta fase, vencido estes momentos, quando adentra a vida a dois, aí nós iremos perceber que o príncipe não era tão príncipe assim. Nem como a princesa, não era aquela tipo revista Caras, que quando acorda às 7 da manhã e recebe a foto, ela está penteada, maquiada de maneira extraordinária. Às vezes você acorda e olha assim, meu Deus, foi com esta que eu casei. E ela, por sua vez, olha para ele e diz, meu pai, ele não tinha essa barriga, não tinha... Cadê o cabelo? Sumiu. E assim acontece. Porque aí nós iremos encontrar a realidade. E o grande problema das nossas vivências é esta falta de sinceridade, de autenticidade durante o processo da construção desta estrutura familiar. E quando já formada, surgem as dificuldades. Esta luta diária que faz com que venhamos a cair num processo de rotina e esquecemos daquilo que nos juntou para passarmos a atual existência de maneira o mais harmônica possível. Vivemos um processo de rotina desgastante. Basta nós refletirmos o que acontece na minha cidade, porque eu tenho certeza que num clima maravilhoso desse, num processo, veja, tudo em paz, nem barulho tem lá fora, coisa que só Campina Grande proporciona, mas frequentemente lá a pessoa acorda cedo, pega aquele trânsito cruel, né? Já vai atrasado. Muitas vezes acrescenta determinados programas de rádio que são um tormento. Amanheceu esquartejado no bairro tal, fulano. Aí você fica, meu Deus, você vai dentro do carro já ouvindo este clima. Chega atrasado, leva uma chamada do chefe, vive um trabalho que você não gosta. Ao final da tarde volta para casa, pega um trânsito daqueles. Quando chega em casa, a mulher, por sua vez, que chegou antes, porque às vezes acontece. Quando você adentra em casa, o que você escuta não é aquele boa noite, é trouxe o pão. Não é, como foi seu dia? Tudo certo? Ok, não. Trouxe o pão que eu lhe pedi. Caramba, esqueci. Isso não é possível que você esqueceu de trazer o pão. Tenha dó. E aí, obviamente, deste encontro fraterno, a pessoa já sai estressada, vai para o seu banheiro tomar banho, volta, vão jantar. Na hora do jantar, convidam William Bonner e Companhia Limitada. Não é momento de diálogo, quem fala é William Bonner e a família silencia para escutá-lo. Assim se afasta corações que deveriam ter um momento próprio para que pudessem trocar informações, emoções, sentimentos, para haver um feedback entre ambos e um fortalecimento do laço. Após este momento, no máximo vão para a sala, dar continuidade naquelas novelas extraordinárias que são pós-graduações em beneficência, em caridade, em virtudes, para depois ir dormir e assim continuar nesta rotina cíclica, desgastante, esquecendo que é necessária esta retroalimentação entre os casais. Desta forma, os corações se afastam e o mundo, lamentavelmente, é extremamente convidativo quando as pessoas passam por esta epidemia de solidão. Quando se passa numa epidemia como essa, há pessoas que estão solteiras e que não têm o pudor de perceber que aquele outro ou que aquela outra encontra-se na atual existência comprometida. E assim, por carência afetiva, aproxima-se daquele outro que, vivendo uma rotina causada pelos ideais e o afastamento dos corações dos lares, encontra nesta pessoa que agora se aproxima a figura da antiga mulher, quando a época lhe despertava o apaixonamento. Assim como a mulher, por sua vez, pode vir a encontrar um homem que lhe apresente com as características e virtudes do marido de outrora. E quando não há uma resistência moral suficiente e a pessoa que deveria afastar-se simplesmente permite a queda, levando um sofrimento profundo a si próprio e àqueles outros que constituiu a família. O espírita, por sua vez,
às vezes vem com um discurso que nós lamentamos profundamente, que é aquele que diz assim: Alisson, eu descobri no meu trabalho, ou atendendo, ou nas esquinas da vida, a minha alma gêmea. Eu achei que era fulana, mas não é, é cicrana. O que é que eu devo fazer? Acreditem, nós escutamos esse tipo de pergunta. E a resposta é muito simples, baseada na própria doutrina dos Espíritos. Primeiro, não existe alma gêmea no seu sentido de ninguém é metade de ninguém. Somos unidades completas. Não existe a outra metade. Existem espíritos afins. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ninguém é feliz em cima da infelicidade de ninguém. Terceiro ponto, se o amor a esta nova pessoa é real e o amor desta pessoa para com o outro também é real, existe uma faceta do amor que ela é peculiar, chamada de renúncia. Porque o verdadeiro amor é aquele que sabe renunciar. Se hoje eu encontrei minha alma gêmea, entre aspas, depois de ter constituído a minha família, a atitude de quem ama é ver o outro verdadeiramente feliz e não comprometido com as leis divinas. Fulano, se nós nos amamos, quem ama respeita, quem ama protege, quem ama promove. Tenhamos a paciência, porque a vida é eterna. Nós nos encontraremos mais cedo ou mais tarde, porque estamos agora dignificando, assim criando mérito para amanhã, em outra existência, na própria espiritualidade, reatarmos este laço, porque se Deus quisesse, nós nos encontraríamos antes de tudo acontecer. Esta é a atitude ideal para nós espíritas que compreendemos a gravidade do instituto chamado família. E o grande problema é que frequentemente no auge dessas situações a comunicação entre o casal torna-se extremamente difícil e eles não mais falam de sentimentos. Enquanto a época do namoro valia um buquê de rosas, valia uma observação à lua quando estava em lua cheia, em períodos de lua cheia, depois que casa, dependendo do tempo, essas coisas vão se perdendo e a pergunta é: por quê? Nós deixamos passar. Principalmente nós espíritas, que sabemos que o retorno à casa do Pai, ela não vem com aviso prévio. Às vezes, entre aspas, perdemos do horizonte das nossas vistas pessoas que amamos. E quando acontece, sentimos um impacto e tivemos toda a oportunidade do mundo de convivermos de maneira o mais feliz possível no dia a dia. O que não quer dizer que não tenhamos conflitos, discussões. Mas um médico americano chamado Dr. Dean Ornish lançou um livro no ano de 1992 chamado Amor e Sobrevivência. O livro foi um best-seller a tal ponto que nos Estados Unidos é comum, quando um livro torna-se best-seller, que o autor do livro seja convidado a passar uma noite na Casa Branca. Eu fico pensando, se isso acontecesse aqui, como seria o processo, né? Passar uma noite lá em Brasília. Eu acho que poucos aceitariam. Mas lá é diferente. E este médico americano, Dean Ornish, diante deste livro, recebeu o convite para passar uma noite na Casa Branca. E o que é que tem de tão extraordinário esse livro? Ele fala de pesquisas no campo da afetividade do sentimento, que estas pesquisas mostram que aqueles casais e as pessoas que amam, elas têm uma proteção fisiológica da área do coração, na área do coração. Diminui a quantidade de infartos, de angina. E em uma parte deste livro ele fala de maneira especial de uma dinâmica que ele utiliza em um determinado hospital, que fez parte da pesquisa que compõe a estrutura do livro, e de que os casais necessitam, para uma condição não só da harmonia, mas da manutenção da saúde, de tornar-se vulnerável um ao outro. E, obviamente, de maneira quase que de imediata perguntamos: o que é tornar-se vulnerável? E ele relata
que estes casais que passam pelas problemáticas comuns da vida, com o passar do tempo, ela esquece a capacidade de falar dos sentimentos para o outro. Frequentemente fala-se das emoções e não dos sentimentos, porque as emoções é mais fácil nós falarmos, porque nós não queremos nos colocar como vulneráveis àquela pessoa que está conosco. No entanto, na hora em que falamos de emoções e não de sentimentos, aquele que ouve vai observar ou vai receber como lixo ou acusação, o que, como nossas experiências antropológicas nos falam, que um animal, quando acuado, ou ele foge ou ele agride. E vamos perceber casais que, quando entram no processo de discussão, ou um deles dá as costas, bate a porta e vai embora, ou simplesmente vai responder de uma forma agressiva, inflamando o processo da discussão, distante de chegar a um ponto pacífico. E ele diz, o segredo é tornar-se vulnerável. E o que é tornar-se vulnerável? Vejamos o exemplo que ele nos dá. Quando for falar sobre a falta da pessoa, vamos dar um exemplo que acontece com alguns casais fora, vamos perceber que a mulher, por sua vez, que naquele domingo em especial tem um almoço de família, da sogra, do respectivo, volta-se para ele e diz assim, hoje nós temos o almoço de mamãe e você vai jogar bola. Não é verdade? Vou jogar bola com os meus amigos. Eu não acredito que você vai jogar bola logo hoje. Você joga todo o final de semana. Você vai hoje, honestamente, você é um egoísta. Você só pensa em você. Custa abrir mão de um final de semana e almoçar com todo mundo junto? Eu sei que isso não acontece aqui, mas vocês devem conhecer pessoas que passam por situações parecidas. Isso, Diógenes nos fala que a mulher neste instante está falando das emoções e não dos sentimentos. E na hora em que ela diz, você é um egoísta, a tendência é que este homem se sinta acuado, e na hora em que ele está acuado, ele vai agir de duas formas. Ou ele vai responder à altura, ou ele simplesmente não vai dar ouvidos, vai pegar a chuteira, vai pegar a camisa, a chave do carro e partir. No entanto, ele propõe, ao invés de você falar das emoções, torna-te vulnerável e fala de sentimentos. Ao invés de dizer você é um egoísta, fale o quanto ele lhe faz falta nos encontros familiares. Meu amor, eu tenho um problema. Eu estou com um problema. Na hora em que nós falamos eu tenho um problema, automaticamente, até mesmo por um processo inconsciente, nós somos levados a perguntar de imediato, qual o problema? O que é que você tem? E ao invés de dizer o que frequentemente nós dizemos, o ideal seria colocar-se na condição de apresentar o sentimento. Eu tenho sentido muito a sua falta. Você me faz falta. Você faz falta aos seus filhos no momento do encontro com a família. Você poderia repensar e, pelo menos hoje, preencher esta lacuna que há tanto em mim como em seus filhos? É muito diferente de dizer, você é um egoísta. Mas na hora em que eu digo que você me faz falta, que você é importante para mim, frequentemente a audição e a atitude torna-se diferente. Daí, de maneira especial, à luz da doutrina, há um momento que toda família deve alimentar, chamado Evangelho no lar. É o momento em que convidamos a figura de Jesus de Nazaré com as suas lições mais belas, para que haja um processo de reflexão da família. No entanto, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Evangelho no lar não é um momento de lavar a roupa suja, porque às vezes estamos lá fazendo o nosso evangelho, faz a leitura, a prece inicial, a leitura do livrinho, a prece inicial, fulano abre o evangelho, e aí o fulano abre o evangelho, e está lá determinadas citações. A ingratidão, está vendo?
foi para você. Leia com atenção, porque isso aqui caiu para eu tenho certeza que foi para você. E aí já começa um clima bélico na hora do Evangelho. Cada um que queira entrar num processo de acusação e defesa como se estivéssemos num processo de um julgamento. Evangelho no lar é convidar a figura de Jesus para que aquele casal reflita e possa entender de maneira mais profunda onde se encontram as próprias arestas e o que é necessário para o autoaperfeiçoamento e que aquela família caminhe de forma especial. Há casais que chegam em determinados momentos e optam pelo processo de ter um filho para melhorar a relação. Perigoso, porque algumas vezes as coisas estão tão difíceis e acrescentando mais um no processo dificulta. O melhor seria tentar sanar e aparar as arestas para a posteriori pensar no momento de receber. Vencido este momento, chega-se àquele de preparar-se. E assim, na hora em que recebe a notícia de que a mulher agora é portadora, médium durante 9 meses, carregando em seu ventre um espírito que está em formação no processo da reencarnação, estes pais então criam uma expectativa extraordinária. Preparam-se, só tem um detalhe, se preparam fisicamente, materialmente. O quarto, uma beleza. Tudo combina com tudo, o ultrassom já disse se é menino ou é menina, e a partir dali este preparo vem normalmente voltado para este lado. E é neste instante que vem a doutrina espírita que nos fala que desde o momento da concepção, aquele espírito começa a receber as influências diretas dos seus tutores. Daí deveria ter cuidado os pais para o que pensam, para o que falam, para o que consomem, e a partir dali vão entrar na mais perfeita e árdua escola do amor, que é para exercitar a renúncia, que infelizmente poucos estão exercitando no atual momento. Chega à existência com um brado, com um choro, porque deve ser muito conflitante para um espírito, porque sair daqui para lá, nós saímos do aprisionamento para a libertação, de lá para cá, nós saímos da libertação para nos aprisionarmos. Daí o choro, muitas vezes, da chegada. E naquele instante coloca-se sobre a mãe, num movimento repetitivo, porque assim faz também um animal que lambe a sua cria, agora a mulher beija o seu filho, e aquele momento de dor, talvez, que precedera aquele instante, é esquecido quase que de imediato pelo prazer extraordinário de ter em suas mãos a sua cria. E aí vem a sabedoria divina de maneira peculiar, que trabalha os genes dos seus tutores, para que possa trazer traços bem definidos do pai e da mãe, a tal ponto de quando um pega e olha e diz: meu Deus, este narizinho é meu. O outro diz: não, mas o olhar é meu. E cada um que consiga identificar algum traço que vem caracterizar esta vinculação. E mais uma vez, isso nada mais é do que a sabedoria divina proporcionando ao ser o momento de reatar estes laços ou fortalecê-los, porque quanto mais a gente percebe esses traços, mais identificação nós temos e podemos falar com toda a certeza: é uma parte de mim. E ali começa essa grande escola de educar estas crianças. E vivemos uma sociedade hoje de extrema dificuldade no processo da educação. Porque vivemos uma fase de total tolimento. E agora vivemos uma fase de total libertinagem. E estas crianças, quando observamos os jovens de hoje, ficamos chocados por determinadas condutas e comportamentos, e quando olhamos para os pais e percebemos ou esperamos que ajam de alguma forma, tornam-se fracos, esquecendo da grande responsabilidade que tem de colocar os seus filhos no trilho. E o Evangelho segundo o Espiritismo, de forma peculiar, coloca lá que estes pais prestarão contas à própria consciência e à divindade do que fizeram destes filhos.
Daí começa aquele momento. E confesso aos senhores que sou, ou tento ser, um bom observador. Começa com a criança, já no berço. Eu gostaria de dizer aos pais que criança não sabe o que é berço. E nós começamos a atrapalhar a formação dos filhos desde já. O menino acorda, chora, tira o menino do berço. Tira do berço, bota no braço e começa a acostumá-lo mal. Dentro de pouco você vai fazer uma visita, a mãe não larga o filho. E aí diz, olha, ele não consegue ficar no berço 1 minuto. Mas ele não sabe o que é um berço. Na verdade, qual o trabalho de uma criança? Mamar, dormir, comer, como um todo, né? As suas necessidades fisiológicas e observar os pais. Então a criança que fica ali no berço, ela começa. A mãe vai lá, corre e tira do berço. Opa, vou testar novamente. A criança bateu, bota de novo no berço. Ela tira do berço. O negócio funciona. Se eu chorar, eu saio. E começa esse processo. E os especialistas na área dizem, deixe no berço quando acordar, brinca com a criança no berço, porque ela vai perceber e aprender que aquele local é um local onde ela deve ficar. Mas, Alisson, você é frio demais. Não, isso é o que a literatura fala, especializada na área. E aí, depois que já está nesse processo, coloca a criança para comer e lá vem aviãozinho, elefante voador. O que você imagina? Espaçonave. Aí a criança também testa. Pega a fralda e joga. Já um pouquinho mais velhinha. Aí o papai vai lá, apanha a fralda e devolve. E ele diz, será que funciona? Vou jogar de novo. Joga. E o pai vai lá e traz a fralda. Isso funciona. E aí começa o jogo de joga a fralda. E na hora da alimentação tem uma extrema dificuldade, porque os pais trocam a hora de brincar com a hora de se alimentar. E na verdade, a criança a partir daí começa a fazer um traçado deste perfil psicológico dos seus tutores. E aí se tornam crianças que agora, inclusive na nova geração, são extremamente inteligentes e vão saber, dentro de pouco tempo, quem é aquele que apresenta-se com um traço de menor paciência e aquele que tem o pulso que verdadeiramente deve ter. E ele testa. E aquele que é mais fraco, ele sabe como, na minha terra chama de atanasar o juízo. Atanasa o juízo até conseguir o intento. E assim acontece, porque estes pais, que deveriam ter uma conduta harmônica na maneira de educar os filhos, simplesmente deixa aqui e acolá, com medo de se tornarem aquele que sempre diz não, e a partir dali passam a sempre dizer sim, gerando lá na frente os jovens que nós percebemos hoje, ou os adultos sem freios que não tiveram durante a sua formação. Neste instante, começa a escola e a escola assume a responsabilidade que deveria ser dos pais, de educar, porque a escola não educa, a escola instrui, porque educar vem de educere, tirar de dentro, instruir vem de instruire, colocar para dentro. Então a escola instrui, cheia de informações estas que não darão suporte emocional a estes filhos, que amanhã tornar-se-ão adolescentes, jovens e adultos, que irão encontrar um mundo, como nos fala o poeta, em relação a vida se abrirá num feroz carrossel. E ali não haverá geografia, nem matemática, nem línguas, nem física, nem química, que lhe dará um suporte sentimental e emocional para enfrentar as frustrações e o não que a vida dará. E é neste momento que nós iremos observar os nossos jovens optando por drogas, pelo álcool, por determinadas fugas à vida, porque simplesmente não foram equipados durante a sua formação com o norte que deveriam receber, porque a escola não proporciona. E pais que negligenciam e diz assim, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quiser, em absoluto. De imediato, se já convive, adentra numa escola de evangelização, seja qual for. Eu não sou espírita,
Eu prefiro que comece no catecismo católico, coloque. Eu sou evangélico, coloque. Dê a base, mostre que existe um ser imortal e que ele tem responsabilidades diante das próprias atitudes. Assim estaremos formando o homem. Se ele tiver a maturidade espiritual para, lá na frente, questionar aqueles dogmas e aquelas lições, ele irá encontrar o rumo da doutrina espírita. No entanto, se há pais espíritas, com o entendimento que a doutrina nos proporciona, há uma obrigação moral perante a este filho, a este Espírito imortal, de apresentá-lo. E é neste instante que resgatamos a figura de Jesus, quando ele próprio disse: deixai que venham as minhas criancinhas. Não foi só o deixai físico naquela hora. A doutrina espírita, no seu viés filosófico, nos possibilita entendermos a mensagem de Jesus de maneira mais ampla. Deixai, pois, que venham as minhas criancinhas, porque todos os nossos ídolos, todos os nossos, a maioria deles, ou morreram de formas espetaculosas, ou se encontram às vezes em tratamento nas suas clínicas para desintoxicar todos os ídolos, sem exceção. Só existia uma figura que apresenta-se como este ídolo, guia e modelo que deveríamos apresentar, que é a figura de Jesus de Nazaré. Fora disso, estaremos plantando para estas crianças um futuro bastante complicado. Porque escutamos, todos nós aqui, tenho certeza, desde cedo aquela história de dizer assim: é o futuro da nação. Esse é o futuro, é um futuro diferente. Como fazer um futuro diferente se não recebemos instrumentos diferentes? É necessário mudar os instrumentos que são passados, para que a partir desta nova instrumentalidade se construa algo distinto do que nós estamos vendo. Mas, lamentavelmente, os pais não se apercebem de como estão preparando seus filhos, gladiadores da nova era, não mais com escudos, mas com gravatas. E ao invés de espadas, canetas, para atingir o objetivo único, que é alcançar um estágio tal dentro do contexto social para que seja feliz. E aí vai uma pergunta de maneira bem especial, mas que seja levado muito a sério. Estes, ou melhor, nós que fomos educados dessa forma, aqui eu acredito que a maioria tenha atingido estas metas na matéria. Nós somos felizes. Ter o carro próprio, ter a casa própria, ter o trabalho, isso foi suficiente para nos tornar verdadeiramente felizes? Ou será que, como o Evangelho nos diz, que às vezes em muitos buquês dentro existem lagartas, guardam determinados animais? Porque nós aparentamos a fisionomia, mas temos os nossos conflitos familiares, temos tormentos quando a doença bate à nossa porta, e a matéria, a posse, não nos possibilita a paz interior, porque não fomos treinados, ou melhor, educados para isso. Porque sim, ou melhor, porque frequentemente a nossa educação era de conquista, de coisas para sermos felizes. Não queremos dizer com isso que não é importante o processo da instrução, não é isso, mas é dar o verdadeiro valor às coisas da vida e não supervalorizar estes fenômenos que a sociedade coloca. E os pais acham que estão educando de maneira extraordinária. Apresente-me as suas crianças, deixai que venham a mim, disse Jesus. E a responsabilidade dos pais é essa. E vai além. Não é desfazer o que é feito nas escolas de evangelização. É compreender a lição e se autoeducar, porque o melhor preparo durante os 9 meses é o processo da reeducação para servir de exemplo àquele filho que irá exigir uma nova postura, um novo rumo. Quando chega na adolescência, que de maneira pejorativa recebe o nome de aborrecência, nós vamos encontrar pais que trazem extrema dificuldade. E para partilhar este momento, trago uma memória de uma conversa que certa feita um pai nos fez. Alisson, eu gostaria da sua ajuda. Pois não, estou à disposição. Fulaninho de tal, agora com 15 para 16 anos, eu queria que você desse uma conversada com ele, porque fulano não ajuda em nada em casa. Não lava um prato, não arruma a cama,
Não tira um talher da mesa. Não faz nada, Alisson. Já é adolescente, está entrando na juventude. Ele tem que ter cuidado com as coisas dele. Entender que ele não é só na casa, não. Me faça um favor, fale com ele. Falo agora. Para ontem. Agora, veja só, pai. Eu preciso de algumas informações, porque ir de peito aberto é um perigo. Eu posso ser pego de surpresa. Eu queria que o senhor me informasse algumas coisas. O senhor pode? Posso. O senhor brincava com ele na infância? Brincava. E o senhor brincava de quê? Normal, Alisson. Bola, Lego, quebra-cabeça. Ótimo. Nessa fase aí de 3 anos, 2, 3 para 4 anos, eu lhe pergunto, depois que o senhor terminava a brincadeira, quem é que organizava a bagunça? Não, Alisson, tem uma moça que tinha uma babá que cuidava. Então, frequentemente, minha esposa levava para tomar banho e a babá ajeitava tudo. Ou o contrário, a babá levava para tomar banho e minha esposa ou eu organizava tudo. Eu disse, ok. Na hora da refeição, quem é que coloca a mesa? Não, nós temos uma moça que trabalha. E na hora de tirar, também é ela. Se nos finais de semana que ela não está, não, isso aí é minha mulher que faz. Ah, então tá certo. O senhor estava querendo que eu falasse o que mesmo com seu filho, que eu não estou lembrado? Como é que eu posso exigir de uma criança que há 15 anos ela é tratada como um rei, à parte do núcleo familiar? Ela é servida todo o tempo. Ela não se encontra na constelação, dentro da família. Ela é criada à parte. Mas, Alisson, isso daí da cadeia, é trabalho infantil. Não, trabalho na nossa cabeça. Vamos brincar de Lego? Vamos. Terminou, vamos organizar. Fulaninho, vamos contar até 10 para ver quem organiza primeiro. Quem ganhar recebe um beijo. Isso é trabalho? Não, isso não é trabalho. Na hora de tirar as coisas, se o pai se alimenta e ele próprio tira os talheres e os pratos que utilizou, os utensílios que utilizou, os filhos observam para os seus tutores e vão copiar tal qual eles o fazem. Se durante esta formação você não incluiu o filho na família, como é que você quer agora que caia de paraquedas que este jovem faça parte? Se nunca fez. O processo da educação, ele não dá saltos, ele é construído. E aí esquecemos de uma informação que a ciência nos presenteia. 2/3 da formação da personalidade de um indivíduo é constituído pela influência da família. 2/3. 75%. Mas ele aprende com os amigos do lado de fora. 2/3 é fruto da influência familiar. Daí, quando este jovem chega na adolescência, quando esta criança chega na adolescência e na juventude, ele vai começar a mostrar a informação que recebeu durante 12, 13, 14, 15 anos. E ninguém, porque a natureza em si não dá saltos. Existia na minha infância aquele programa que eu acho que ainda existe hoje, a Sessão da Tarde, e um dos filmes que eram frequentemente passados é um que fica muito gravado na nossa mitologia, que é o mito, na nossa mente, aquele mito famoso do rei Arthur. Alguém já ouviu falar no rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda? Passava aqui também em Campina Grande? Não, porque lá em Recife passava. Eu adorava ver aquilo ali. Espadas e cavalos eu amava. E ali existe uma lição para a família contemporânea. O rei Arthur, por que a távola era redonda? Não havia ponta. Mas o rei era respeitado por todos os cavaleiros. Por quê? Pela conduta reta, pela forma de se colocar, pelo líder que era. A doutrina espírita nos abre o entendimento da reencarnação. Infelizmente, nós vivemos um reinado em nossa casa onde a tábua não é redonda. Eu mando, você obedece. Não funciona. Estes pais devem se apresentar diante daquilo que eles têm como qualidade moral no processo da educação deste filho. O diálogo, a necessidade que estes filhos desde cedo apresentem
a consciência de que existem consequências diante dos atos. Mas os pais amam tanto, mas ainda é um amor tão imaturo, que transformam estes filhos naqueles que irão lá adiante ser as pessoas que envergonham ou que estão em nossa boca diante da política que se apresenta. Porque tem pais que se orgulham de mostrar aos seus filhos que quando encontram uma blitz e está errado, pagam para ser liberados. E esquece que R$50 é a mesma coisa que 50 milhões de reais em princípios. O fundamento é um só, a diferença é a quantia, mas aquele mesmo que faz com 50, faz com 50 milhões. Há jovens que são presos porque dirigem sem carteira e o pai vai lá, paga a propina, como se este filho não precisasse passar pelas consequências do ato. São irresponsáveis. Para encerrarmos, me permita que certa vez estávamos em plantão, um dos mais famosos hospitais do Norte e Nordeste, eu acredito que até quem é de Campina conheça o famoso Hospital da Restauração. E lá chegando, quando estávamos de plantão, irrompe pelas portas da unidade de trauma uma jovem. E essa jovem já chegou numa condição muito difícil, que na verdade nem chegou, só chegou o corpo, pois ela já havia partido. Pegamos a ficha e tenho gravado até hoje, faz mais de 10 anos, que era exatamente a data de aniversário dela. Era o dia que ela dava entrada no Hospital da Restauração, retornando à casa do pai. Quando saímos da unidade de trauma, nos deparamos com um casal que estava chorando copiosamente. Um acidente de trânsito no dia do aniversário, pois saíram para comemorar. E entraram no carro com o motorista que estava alcoolizado. Ele escapou, ela desencarnou. Se estava ou não alcoolizada, não posso falar com convicção. Mas a pergunta que nós fazemos é: onde estavam esses pais neste processo de formação? Não estamos agora julgando a pessoa, aos pais, estamos refletindo. Porque conheço pais que se dizem espíritas e que dizem assim: se filho tiver que beber, que beba dentro da minha casa. E eu digo: o senhor é espírita? Sou, não parece. Ninguém aqui sabe de onde veio estes espíritozinhos, nem aquilo que traz a impotência. Na hora em que nós, como tutores, permitimos que estes filhos tenham experiências, esquecemos que talvez o copo de bebida, mesmo dentro do lar, seja o gatilho para despertar o antigo vício que veio nesta atual existência pedindo disciplina e orientação, e somos nós que mais uma vez o empurramos para o abismo do equívoco, para amanhã chorarmos amargamente o destino que atingiu a cada um deles por livre escolha. Daí a doutrina espírita é extraordinária em nos proporcionar as lições seguras de Jesus de Nazaré, do amor real que olha para estes filhos, compreendendo que são espíritos que chegam em nossas mãos pela misericórdia divina para reatarmos os laços de outrora ou fortalecê-los, mas acima de tudo para orientá-los da melhor maneira possível, porque repetindo o Evangelho seremos cobrados pelo que fizemos deste filho que te foi dado. Está lá escrito. Daí mais uma vez, esta visão precisa ser modificada urgentemente. Perceber os pais que são tutores, que junto à figura da própria divindade, têm a responsabilidade de apresentar novos rumos, esforçando-se e vivendo a proposta da renúncia em prol destes seres, trazendo para uma escola de evangelização, exemplificando esta nova vivência. Só assim nós estaremos verdadeiramente a caminho deste mundo de regeneração. Com Jesus, por Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Aos irmãos desta casa, um grande abraço. Votos sinceros de saúde e paz
e de sucesso dentro do Instituto Família.